Então, boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter a apresentação do professor Tiago Álvares, que é professor do curso de nutrição da UFRJ, Polo Macaé. Então, agradecer o aceite pelo convite, por ter vindo aqui apresentar. O professor Tiago é nutricionista e ele tem doutorado em Educação Física pela Gama Filho e em Ciências de Alimentos pela UFRJ. E ele trabalha com atletas e o efeito de alguns constituintes de alimento em indicadores, e é isso que ele vai apresentar para a gente. Então, agradecer em nome, meu nome é a professora Tatiana, a professora Denise, e fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a professora Mariana, a professora Tatiana e a professora Denise pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui na UFRJ sede, né? E ter a oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho, ou seja, do que nós desenvolvemos lá na UFRJ Macaé, né? Eu acredito que muitos de vocês ainda não tiveram oportunidade de conhecer o Polo, mas antecipadamente já faço convite, né? É um polo expansão, né? E nós estamos tentando implementar também, da mesma forma que aqui na sede, a pesquisa, principalmente na área da nutrição, né? Então, obrigado pela essa oportunidade de estar apresentando um pouco do nosso trabalho, né? Então, eu trouxe hoje para vocês um tema que está sendo bastante discutido hoje na literatura científica, né? Principalmente na área de nutrição esportiva, que é o consumo, o efeito da ingestão, o efeito do consumo da beterraba sobre parâmetros de performance muscular e parâmetros fisiológicos que podem levar à melhora da performance muscular, né? Então, essa linha, nós temos desenvolvido ela há um tempo, né? Há um tempo que a gente tem estudado a beterraba, o alimento em si, avaliando alguns compostos de interesse. E aí hoje eu venho apresentar um pouco do trabalho que nós até hoje vimos desenvolvendo nessa área. Bom, a beterraba ela é um alimento muito comum na dieta brasileira, né? Possui alguns compostos antioxidantes, é rica em sacarose, mas o principal interesse atual de estudar esse nutriente é exatamente devido ao teor de nitrato presente nesse alimento, né? Então aqui, esse slide, eu vou mostrar para vocês toda a teoria por trás de se estudar o nitrato proveniente desse alimento sobre a fisiologia humana, né? Então, ao ingerirmos um alimento fonte de nitrato, e a beterraba é um grande alimento fonte de nitrato, esse nitrato ele chega ao estômago, onde parte pode ser absorvida pelo intestino e parte entra na circulação enterossalivar. Na cavidade oral, o nitrato ele pode ser convertido a nitrito através da ação de bactérias anaeróbicas facultativas, né, que expressam a enzima nitrato redutase, né, e uma vez formado, esse nitrato ele chega ao estômago, né, onde encontra um ambiente favorável para a conversão do nitrito ao óxido nítrico. É um ambiente com acidose e hipóxia, com baixa pressão parcial de oxigênio. E parte do nitrito remanescente, ou seja, aquele nitrito que não foi convertido ao óxido nítrico no estômago, ele pode ser absorvido pelos intestinos, entrar na circulação sistêmica, aonde pode também encontrar um ambiente favorável para a conversão ao óxido nítrico, né? Vale lembrar que esse ambiente, ou seja, baixo pH e baixa pressão parcial de oxigênio, ou seja, meio hipóxico, né, pode ser alcançado através do exercício.
e por isso que a beterraba tem sido bastante investigada no âmbito esportivo. Bom, e uma vez formado, né, o óxido nítrico ele atua de diferentes formas, em diferentes tecidos. E uma das principais funções do óxido nítrico é atuar na modulação do fluxo sanguíneo e na respiração mitocondrial, que são funções extremamente relevantes para o meio esportivo. Por quê? Porque o óxido nítrico ele atua na musculatura lisa dos vasos sanguíneos, promovendo o relaxamento daquele tecido, né? E uma vez relaxado, a área do lumen vascular ela aumenta, né? Qual a importância de aumentar a área do lumen vascular? É por ali que o sangue passa, né? E o sangue carrega nutrientes que são importantes, tanto para a recuperação muscular, quanto para o fornecimento de energia para a contração muscular. Então, se a gente tem uma área pequena, uma pouca quantidade de nutriente vai estar sendo ofertado ao tecido. Se a gente tem uma área maior, mais nutrientes vão ser ofertados àquele tecido, né? Quando eu falo nutrientes, estou falando oxigênio, glicose, aminoácidos, nutrientes importantes para nutrir o músculo, para promover energia, para fornecer energia e também para promover a recuperação muscular. Bom, e a fadiga muscular, que é uma condição tão indesejada por atletas, ela é proveniente, uma das explicações para promover a fadiga muscular é uma limitação local de oxigênio. É um dos principais fatores que induzem a fadiga muscular, né? Então essa limitação local, ela provoca uma produção excessiva de metabólitos gerados pelo metabolismo anaeróbio, o qual inibe vias importantes para a geração de energia, reduzindo o ATP produzido e, consequentemente, a fadiga muscular, né? Então, a oferta de oxigênio é extremamente importante para a promoção, para a renovação de energia. Então, considerando que indivíduos com o mesmo nível de treinamento, o fator limitante para melhor desempenho, ele pode ser a oferta de oxigênio, né? E em diversos trabalhos vem sendo publicado avaliando a capacidade, né, o efeito da ingestão da beterraba de diferentes formas. A forma mais comum é através do suco da beterraba, do extrato da beterraba, sobre adaptações relacionadas ao exercício físico, né, ao custo de oxigênio, ao tempo de exercício até a fadiga. E muitos trabalhos têm sido estudados com atletas de ciclismo, bastante trabalho com atletas de ciclismo, e alguns também com outras modalidades, como esse aqui mais atual, atletas de caiaque. E aí, a partir do que a gente tem observado na literatura, associado à lacuna que a gente tem observado também, nós fomos estimulados a estar também contribuindo com a literatura, só que tentando investigar o efeito sobre outros tipos de atletas, né? E aí veio uma pergunta: será que atletas de jiu-jitsu eles podem se beneficiar também dessa suplementação? Por que o jiu-jitsu? Porque a atividade, primeiro porque é uma atividade extrema, é uma categoria que muitos brasileiros atuam, né? Então tem um apelo nacional, né? E também por ser uma atividade aonde cria um ambiente favorável à conversão do nitrito ao óxido nítrico, né? É uma atividade de alta intensidade, onde os principais substratos energéticos utilizados é a creatina fosfato, ATP e a creatina fosfato, e a glicose anaeróbica. Então, é uma atividade que gera uma hipóxia muito grande e uma produção muito grande de lactato. E, portanto, nós especulamos que a beterraba
pudesse ajudar esses atletas a terem um melhor desempenho. Bom, e aí as perguntas de pesquisa que nós desenvolvemos, que foram geradas para a gente desenvolver esse trabalho, foram: será que o consumo da beterraba durante 7 dias pode ser uma estratégia nutricional para aumentar a biodisponibilidade do óxido nítrico e, desta forma, melhorar os níveis de oxigenação muscular induzidos pelo exercício de alta intensidade? Por que 7 dias? Porque a literatura que tem investigado o efeito de uma única dose da ingestão de beterraba, ela tem sido muito conflituosa. Alguns trabalhos têm mostrado que uma dose única do suco da beterraba melhora o desempenho. No entanto, existem evidências também que mostram que não melhora. E grande parte da literatura mostra que o efeito a longo prazo, uma semana, 7 dias, 6 dias, melhora o desempenho. Talvez por aumentar a biodisponibilidade do óxido nítrico. Então, nós optamos por estar estudando esses 7 dias e avaliar se realmente esses efeitos eles são crônicos, vamos dizer, tem um prazo para ser observado ou não. Bom, uma outra pergunta a partir dessas modificações, será que é possível melhorar a força muscular desses atletas? E a terceira pergunta será que o tempo de exercício até a fadiga desses atletas também pode melhorar? Para quem não conhece, e para quem teve a oportunidade de acompanhar os Jogos Olímpicos, não sei se vocês repararam, mas as competições de jiu-jitsu elas são muito parecidas com a de judô, onde as competições elas ocorrem no mesmo dia, Então, por exemplo, o atleta ele vai para a etapa classificatória, luta, aí conforme ele vai passando, ele vai ganhando, ele vai tendo um período de recuperação para naquele mesmo dia realizar as outras lutas, E conforme ele vai ganhando, as lutas vão piorando, Então ele tem um prazo curto de recuperação e um estágio muito mais difícil dele vencer. Então são atividades que precisa de nutrientes que promovem uma rápida recuperação muscular. E essa é a proposta, seria a proposta de estar investigando a beterraba nessa população. Exatamente pela hipótese dela aumentar a biodisponibilidade do óxido nítrico, o óxido nítrico aumentar o fluxo sanguíneo e, consequentemente, o aporte de nutrientes que são necessários para a recuperação muscular. Bom, então a amostra que nós utilizamos foram lutadores de jiu-jitsu, entre amadores e profissionais, com idades de 18 a 40 anos de idade. Os critérios de inclusão do estudo foi presença de doenças crônicas e utilização de qualquer tipo de recurso ergogênico, tanto nutricional quanto farmacológico. Bom, o desenho experimental ele está resumido nessa figura, onde os atletas eles fizeram 4 visitas ao laboratório. A primeira visita a gente coletava, fazíamos algumas coletas basais, como coleta de sangue, urina, nós avaliávamos a contração voluntária máxima deles para ter um dado de força isométrica, avaliávamos também pressão arterial. Após essa avaliação, T0, nós, de forma randomizada e duplo cego, dávamos a eles ou um produto à base da beterraba ou placebo, e aproximadamente 150 minutos após a intervenção nutricional, nós executávamos o protocolo de exercício, onde nós avaliávamos os níveis de oxigenação muscular. Após o exercício e o período de recuperação, nós avaliávamos novamente os parâmetros
de coleta de sangue, urina, força e pressão arterial. E, finalmente, 180 minutos, nós repetíamos todas as análises que nós havíamos feito basal, né? E a gente fazia esse procedimento tanto antes e após a ingestão única do nutriente, quanto também após 7 dias de intervenção nutricional. Exatamente para avaliar o efeito de uma única dose e o efeito prolongado de uma semana consumindo o produto. Bom, a oxigenação muscular ela foi avaliada através da espectroscopia no infravermelho próximo, que é uma técnica óptica não invasiva, que mede os níveis de hemoglobina e mioglobina oxigenada e desoxigenada. É uma técnica que emite luz no comprimento de onda específico da hemoglobina oxigenada e desoxigenada, e a partir dessa informação a gente conhece os níveis de oxigenação local, tecidual, e também o volume sanguíneo total. E essas medidas, né, as variáveis que o NIRS apresenta para a gente, ela reflete o balanço entre a oferta, né, o quanto está chegando de sangue, né, entre a oferta e a utilização de oxigênio pelos tecidos. Através da hemoglobina oxigenada e desoxigenada, a gente consegue entender como é que está o comportamento, como é que está a utilização, o consumo de oxigênio pelo músculo. Então aqui é o sensor, ele é um sensor portátil, um pouco menor do que um celular, fácil colocar no local que a gente quer. No entanto, ele não foi avaliado dessa maneira, só para mostrar o tamanho dele, porque como o princípio é óptico, qualquer influência de luz externa pode alterar a captação do sinal. Então a gente envolve ali com uma bandana de cor escura, exatamente para não ter influência da luz externa. Mas o posicionamento é similar a esse. E a oxigenação muscular ela foi avaliada em resposta ao exercício rítmico de preensão manual, né, que é um hand grip, a 40% da contração voluntária máxima, até a fadiga, né? É uma intensidade bastante moderada a alta. Bom, e essa figura ela representa o comportamento fisiológico típico da oxigenação do músculo, tanto durante o exercício quanto no período de recuperação, né? As variáveis do NIRS que nós utilizamos para avaliar exatamente esse comportamento de oxigenação muscular foi o SMO2 mínimo, que significa o nível de a saturação de oxigênio do músculo, né? Então seria similar ao nível de desoxigenação muscular, né? Então o que a gente tem durante o exercício? Durante o exercício o nosso músculo consome oxigênio para gerar energia. Então é um momento que há um consumo muito grande de oxigênio. Então o que a gente observa com a hemoglobina oxigenada? Ela tende a diminuir, né? Então a saturação de oxigênio do músculo ela tem um declive durante o exercício. E a gente avalia exatamente a partir do menor valor observado durante a contração muscular, a diferença do menor valor observado durante a contração muscular e o baseline. Esse gera um valor e esse valor a gente interpreta como saturação mínima de oxigênio. Após a fadiga ou término do exercício, a gente observa uma fase de ressaturação de oxigênio do músculo, que é a variável SMO2 máximo, ou seja, o máximo de ressaturação do músculo. Ou seja, a gente avalia a hemoglobina oxigenada, ou seja,
terminou a contração muscular, chega o oxigênio, chega o sangue oxigenado. E aí a gente tem esse comportamento, a gente normalmente vê esse comportamento. Então, valores maiores, eles representam um aumento do aporte de oxigênio relativo ao consumo, ou seja, está chegando sangue. E a outra variável que a gente avalia também é o tempo, né? É o tempo de reoxigenação. E aí a gente avalia pelo SNO2-MRT, que é o tempo para atingir metade da reoxigenação máxima. E essa variável, ela indica para a gente maior oferta de oxigênio relativa ao consumo. Então, basicamente, foram essas três variáveis que a gente utiliza para interpretar os níveis de oxigenação muscular. Nós realizamos também um teste de tolerância ao exercício, que é um teste comum para a gente ver desempenho, né, o quanto aquele indivíduo consegue suportar aquela intensidade, aquele exercício, uma determinada intensidade. Então, como eu havia dito, o exercício foi realizado a 40% da contração voluntária máxima, a 120 ações por minuto, né, 0,5 segundos contraindo e 0,5 segundos relaxando. Essa contração foi monitorada através de um metrônomo, e o exercício ele foi até a fadiga voluntária, ou seja, até o ponto onde o voluntário ele interrompe voluntariamente, né, ele falou, não aguento mais, ou quando as contrações começam a perder ritmo, né, porque às vezes os voluntários até tinham força, mas eles não completavam um movimento. Então, quando 5 movimentos não eram completos, a gente interrompia, porque a gente interpretava a fadiga. Tá? E aí eu trouxe até um vídeo para vocês conhecerem um pouco melhor como foi feito esse teste. E acho. Deixa pra lá. Bom, de repente no final, se der tempo. Bom, nós avaliamos também a força muscular através de um dinamômetro de mão. Foram realizadas 3 medidas de contração durante 30 segundos cada, e a gente considerou o maior valor dessas 3 medidas. Fizemos algumas análises bioquímicas também, como nitrato e nitrito no plasma, lactato, para conhecer um pouco da bioquímica. E com relação aos resultados, na variável SMO2 mínimo, nós não observamos nenhuma diferença significativa, tanto após uma dose única, quanto após 7 dias de suplementação, né? Lembrando que o S2 mínimo ele representa o nível de desoxigenação muscular durante o exercício, ou seja, ele reflete para a gente o consumo de oxigênio local. Então não teve diferença entre os grupos com relação ao consumo de oxigênio. Com relação à variável SMO2 máximo, também nós não observamos diferenças entre os grupos, tanto após a dose única quanto após 7 dias de suplementação. Lembrando que o SMO2 máximo ele representa o nível máximo de oxigenação muscular após o exercício, ou seja, nenhuma diferença foi observada no aporte total de oxigênio durante o período de recuperação do exercício. Isso foi até um dado frustrante para a gente. Nós esperávamos ter observar uma diferença significativa nessa variável. No entanto, nós observamos uma diferença significativa na variável SMO2-MRT, que também é muito importante.
O que ela quer dizer? Exatamente o tempo de reoxigenação muscular. Essa variável ela reflete para a gente que o sangue oxigenado está chegando mais rápido, né? E isso é interessante. É isso que a gente esperava também. Por quê? Porque se o sangue oxigenado está chegando mais rápido, o músculo ele tem uma capacidade, ele pode ter uma capacidade oxidativa maior. Ele pode ressintetizar substratos energéticos importantes para a execução do exercício, principalmente a creatina fosfato. E isso pode refletir também num dos dados importantes, outro dado importante que também nós observamos, que foi um aumento da tolerância ao exercício. Então os atletas eles conseguiram suportar durante mais tempo a intensidade do exercício, ou seja, o tempo total de exercício até a fadiga ele foi maior no grupo suplementado que consumiu a beterraba comparado ao placebo, tanto após a dose única quanto após 7 dias de suplementação, né? Agora, um fato que intrigou um pouco a gente é que essas diferenças significativas elas só foram observadas na segunda série do exercício, né? Eles fizeram 3 séries com intervalo de 1 minuto de recuperação e nós observamos essas diferenças apenas na segunda série, né? Eu confesso que eu ainda não tenho a resposta disso, mas a gente ainda está buscando na literatura, coletando mais informações para tentar explicar o porquê que as diferenças, o efeito positivo ele só foi significativo na segunda série e não foi nas outras. E com relação à força muscular, a gente observou que a suplementação da beterraba ela preveniu o declínio da força muscular apenas após 7 dias de suplementação, né? Esse também é um dado extremamente importante para a gente. Bom, e esses dados que nós observamos, eles também têm sido relatados por outros autores, só que em outras atividades, né? Como eu havia dito no início da apresentação, existem muitos artigos publicados com atletas de ciclismo, né? Então, os dados, o comportamento que nós observamos em atletas de jiu-jitsu também tem sido observado em atletas de outras categorias, como esse artigo aqui que mostrou um aumento da oxigenação muscular após uma atividade realizada em ciclo ergômetro. E além disso, esses autores que vêm demonstrando melhora da oxigenação muscular em outras atividades, também têm observado redução do custo de oxigênio durante exercício de alta intensidade. Isso é importante porque mostra que a eficiência muscular, né, a capacidade oxidativa do músculo, ela tem aumentado mediante a suplementação. E isso pode levar a um aumento do tempo de exercício até a fadiga e outros parâmetros de desempenho. Com relação ao que nós observamos até o momento, a gente pode tecer algumas considerações, né, como, por exemplo, a beterraba ela teve o efeito de reduzir o tempo de reoxigenação muscular, né? O que a gente tem observado na literatura é que o tempo de reoxigenação muscular pode ser um indicador para avaliar a função aeróbica do músculo, então, uma maior capacidade oxidativa daquele músculo, né? Então, considerando que algumas atividades elas utilizam predominantemente a creatina fosfato como substrato energético, como é o caso do jiu-jitsu, como é o caso de uma corrida de 100 metros, né? Um menor tempo de reoxigenação ele pode proporcionar maior ressíntese de creatina fosfato, né? Então isso é extremamente relevante nessas competições onde existe um período muito curto para o atleta se recuperar entre uma prova e outra.
Então, quanto maior a ressíntese de creatina fosfato, maior são os estoques e, consequentemente, mais energia disponível o atleta vai ter para a atividade subsequente. E esses efeitos parecem que são mediados pelo óxido nítrico, exatamente devido a toda aquela fisiologia da melhora da perfusão sanguínea. E nós também temos estudado o efeito do consumo da beterraba em outras populações, né? A gente não trabalha somente com atletas, a gente também tem investigado o efeito da beterraba em idosos, né? E principalmente em idosos com fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? Por que o idoso? Porque o envelhecimento ele gera alterações, ele causa alterações na estrutura dos vasos sanguíneos que leva a uma baixa biodisponibilidade do óxido nítrico, né? E baseado nisso, é importante a gente utilizar alguma estratégia, principalmente estratégia nutricional, para estar revertendo esse quadro, né? Obviamente existem estratégias farmacológicas, né? Mas acredito que grande parte das pessoas que estão presentes aqui são da área de nutrição, são nutricionistas e acreditam no alimento como uma forma de promoção da saúde, né? Então, baseado no princípio da conversão do nitrato a nitrito e, consequentemente, a óxido nítrico, a gente pode especular que o consumo de beterraba pode reverter essa baixa biodisponibilidade do óxido nítrico gerada por um processo fisiológico, né, caso do envelhecimento. E a gente sabe que o NO, que o óxido nítrico, ele influencia diretamente a oferta e a utilização de oxigênio pelas células. Então, pouco óxido nítrico, se tem algo influenciando a síntese do óxido nítrico, as células podem estar as células não podem estar sendo nutridas adequadamente com nutrientes importantes, como o oxigênio. Então, portanto, a redução do aporte de oxigênio para o músculo ele pode provocar perdas da força muscular, né, devido à redução da capacidade oxidativa do músculo. A gente tem demonstrado em atletas que a beterraba ela tem melhorado a capacidade oxidativa do músculo. Então, nós especulamos que também ela poderia ter esse mesmo efeito na população idosa, né? E aí, consequentemente, esse alimento teria um efeito indireto de prevenir redução de quedas por melhorar a capacidade oxidativa do músculo e prevenir a perda de força. Aqui é só para ilustrar o que a gente observa de uma artéria, de um vaso sanguíneo com estrutura normal e o que a gente pode observar em indivíduos idosos. É uma modificação estrutural que ocorre devido ao processo de envelhecimento, é fisiológico, isso não tem como a gente impedir, né, mas tem como, de repente, reverter um pouco o quadro e prevenir que seja piorado, né? E aí o que a gente tem observado é que o consumo de um produto à base de beterraba, rico em nitrato, que nós desenvolvemos no laboratório, ele melhorou o tempo de reoxigenação muscular na população idosa com fatores de risco cardiovascular. Esses dados fazem até parte da dissertação de mestrado da Marina, que é aluna do programa, e a gente tem observado, nós observamos que a beterraba ela foi capaz de aumentar, reduzir o tempo de reoxigenação muscular, né? E isso, como eu havia falado anteriormente, demonstra para a gente uma maior capacidade oxidativa do músculo. E associado a esse resultado, nós observamos também uma redução do declínio da força muscular
nessa população, né? Após um período de recuperação, né? A gente avaliou em 2 momentos, imediatamente após um exercício e 20 minutos após o término do exercício. E nós observamos redução do declínio somente após 20 minutos. Isso pode traduzir para a gente, e até é compreensível, que a população idosa ela precisa de um tempo maior para se recuperar. Seria muito bom se a gente observasse um declínio imediato, mas baseado na estrutura do vaso, né, toda a questão fisiológica envolvida nessa população, que compromete o aporte de nutrientes, o fluxo sanguíneo, era de se esperar que houvesse uma demora para recuperar, né? E a gente observou essa diferença após 20 minutos de recuperação, comparado ao placebo. Bom, outras variáveis a gente também utiliza para estar avaliando essas questões relacionadas ao óxido nítrico, né, principalmente na população idosa, e uma delas que a gente tem utilizado é avaliar a dilatação da artéria, mediante a uma oclusão arterial. Então a gente induz a oclusão com um cuff, com um manguito, né, o braço da pessoa ela fica aproximadamente 5 minutos com o cuff inflado, e após esses 5 minutos a gente libera o cuff e o sangue ele vem com toda a força para aquela região, e essa ação estimula a liberação de substâncias vasoativas, incluindo o óxido nítrico, né? Então essa técnica ela é uma técnica bastante utilizada para avaliar a biodisponibilidade dessas substâncias vasoativas e como elas atuam na dilatação da artéria. Então a gente avalia o diâmetro da artéria antes e após a oclusão para tentar observar o efeito de algum nutriente sobre esses parâmetros vasculares, sobre a saúde vascular, né? Obviamente, se não houver dilatação, possivelmente há uma baixa biodisponibilidade de compostos vasoativos atuantes ali ou sendo sintetizados no endotélio. E a gente tem observado o aumento da dilatação arterial após a oclusão e após a ingestão da beterraba, né? Tanto um aumento da dilatação da artéria quanto o aumento do fluxo sanguíneo, né? Também é um dado extremamente interessante, né? E para mostrar que é um alimento que tem sido bastante investigado e tem demonstrado ser bastante benéfico, principalmente para a nossa saúde cardiovascular. Bom, eu finalizo com algumas considerações finais, né? Resumindo aqui para vocês que uma dieta que aumenta a biodisponibilidade do óxido nítrico, ela pode melhorar a oxigenação muscular, reduzir a fadiga muscular, reduzir o declínio da força muscular e promover a saúde cardiovascular. Bom, eu agradeço a presença de todos, estou aqui disponível para tirar qualquer dúvidas e aceito sugestões. Obrigado novamente pela oportunidade da gente trazer o nosso trabalho lá da UFRJ Macaé, e todos os presentes aqui estão convidados a conhecer o nosso campus. Tá? Obrigado. Obrigada, Tiago. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário?
Bom, queria agradecer, parabéns, Thiago, foi bem interessante, eu já tinha lido algumas coisas e eu fiquei com duas coisas na cabeça, até de outros trabalhos que eu já li sobre o uso de beterraba. Você até terminou comentando e tem as fotinhos de outros alimentos que também tem nitrato, né? Eu já li que em alguns casos, eu não sei se é uma coisa mais para aplicação aguda, se para uso crônico não tem tanta relevância, de algum controle ou um mínimo do que a pessoa consome. Eu já li alguns trabalhos que o efeito da beterraba talvez seja mais potencializado em dietas mais restritas, em alimentos fontes de nitrato, do que numa dieta habitual. Aí eu queria saber o que você acha sobre isso. E a outra questão que você comentou, dentre os fatores de exclusão, claro, o uso de suplementos de uma maneira geral. E, por acaso, também já tinha lido alguma coisa que parte dessa conversão de nitrato para nitrito, oxinítrico e tal, tem a participação de bactérias do trato gastrointestinal. E aí, se teve alguma relação, algum controle também sobre o uso de antibiótico ou até de suplemento probiótico, tem alguns trabalhos que eles evitam o uso de enxaguante bucal, aquela coisa toda. Enfim, só sua opinião sobre esses dois casos. Obrigada. Sim, boas perguntas, boas perguntas. Com relação à primeira, é fato que a conversão do nitrito a óxido nítrico, que ocorre a nível gástrico, ela é potencializada mediante alguns compostos, incluindo compostos fenólicos, ácido ascórbico, e existem até alguns trabalhos mostrando que o consumo de beterraba concomitante a alimentos fontes de polifenóis e ácido ascórbico pode melhorar, potencializar a conversão do nitrito a óxido nítrico. Tem até um trabalho com vinho, né, associando vinho com a beterraba, que mostrou uma melhora da taxa de conversão, né? Desculpa, esqueci as outras perguntas. Porque eu acho que a terceira ela tem... Isso. Antibiótico, com certeza, antibióticos, enxaguante bucal, eles inibem a conversão, né? O enxaguante bucal inibe a conversão do nitrato a nitrito na cavidade oral, né? Então, não é recomendado consumir, se a pessoa tem o objetivo de obter o benefício de um suco de beterraba ou de qualquer alimento fonte de beterraba, sobre a conversão do nitrito óxido nítrico, não é recomendado usar enxaguante bucal minutos antes ou imediatamente após o consumo desses alimentos, né? Porque o enxaguante bucal contém bactericidas que vão reduzir a carga bacteriana da cavidade oral, que são, na maioria das vezes, bactérias que expressam a enzima necessária para converter a nitrato a nitrito, né? Com relação à conversão no estômago, é uma conversão não enzimática e não é mediada por bactérias, né? É mais uma reação química. Então, o antibiótico e o enxaguante bucal, ele atuaria mais na redução do nitrato a nitrito na cavidade oral. Obrigada, Thiago, também. Sei pouco, assim, sobre... Quer dizer, sei, acompanho pouco, mas eu fiquei especificamente curiosa com relação à microbiota, porque você falou no estômago, mas a disponibilidade de nitrato e a absorção de nitrato depende da microbiota, né? Também, certo? E aí, olhando os seus resultados, né? Você só mostrou a média para a gente. Você teve variação entre os indivíduos? Porque o último gráfico que você mostrou os indivíduos, antes e depois. Você botou um gráfico pontual, né, mostrando cada indivíduo. E a gente teve uma noção da média. Se teve uma variação... A magnitude de variação em cada indivíduo, porque isso a literatura mostra isso mesmo, que a disponibilidade de nitrato e, consequentemente, o que você está postulando, que é um trato cíclico, né, depende não só da dieta no dia, mas da composição mesmo da flora, né? Então, não sei.
vocês? Você viu isso? Uns responderam mais, outros responderam menos? Sim, bom questionamento. A gente observa, sim, alguns indivíduos eles têm uma variação muito grande, né? E isso inicialmente até chamou um pouco a nossa atenção, porque a conversão do nitrito ao óxido nítrico no estômago, ele depende de um meio ótimo, né? Então, por exemplo, um meio com baixa pressão parcial de oxigênio, ou seja, no meio hipóxico, no meio ácido. Então, complementando o seu questionamento, nós temos observado e observamos em idosos que faziam uso de medicamentos que protonam, né, ou seja, o omeprazol, por exemplo, a gente tem observado que a produção de nitrito ela era muito pequena, né? E aí, só que não existe nenhum trabalho investigando o efeito do omeprazol sobre a conversão do nitrito ao óxido nítrico. Só que por uma observação, fazendo uma relação dos valores que a gente tem observado que eram discrepantes e avaliando a ficha do voluntário, a gente percebeu, grande parte dos voluntários que fazem uso de omeprazol, eles têm uma redução, ou seja, eles não têm uma produção adequada de óxido nítrico que é convertido de nitrito a óxido nítrico. Então, isso foi uma das observações que nós tivemos, né? Mas também não foram com todos que consumiram omeprazol. Então, a gente não pode concluir, o omeprazol ele gera isso. Mas tem uma teoria, tem uma razão. Isso pode acontecer. Esse foi um dos fatores. Outro fator e problema que a gente também enfrenta e encontra normalmente quando a gente solicita que o voluntário faça uma dieta no dia seguinte pobre em nitrato e nitrito, e aí o nitrito dele basal está lá em cima, né? E aí a gente fica assim, será que isso é uma resposta dele a um comportamento normal dele, ou ele fez a dieta, ele seguiu as orientações, né? Então, assim, existem algumas alterações, algumas observações que a gente ainda não consegue responder o que de fato pode estar acontecendo, né? E aí a gente fica sem saber se se não foi as orientações foram seguidas ou se realmente é um comportamento fisiológico daquele indivíduo devido a uma flora bacteriana complexa. Isso realmente não tenho ainda a resposta para isso. Claro. Então, o que você viu foi você pode dizer, hemoglobina ou mioglobina? Os dois, porque não existe distinção entre um e o outro devido a uma limitação da técnica. Você sempre falou uma diminuição da saturação causando mais oxigênio, certo? Isso está associado um aumento da saturação está associado a um maior aporte sanguíneo. Sim. Certo? Só que não pode ser simplesmente alteração da afinidade da ticoramioglobina. Porque tem dentro do músculo mioglobina. Isso. Então a afinidade da proteína ao oxigênio que o oxígeno ou o nitrato está mexendo. Porque para mim fica muito. Uma segunda técnica que você mostrou, você vê a dilatação realmente da artéria, aí eu visualizo um maior aporte e um menor aporte de sangue. Mas só que com a saturação de mioglobina, que você não faz com mioglobina, está dentro do célula e o oxigênio nunca limitante no célula. A gente acha que a gente fica em hipóxia, não, o oxigênio da célula nunca limitante. Né? É só. A mioglobina que está ligado oxigênio, isso, exatamente. E aí a disponibilidade
quantidade de oxigênio para a hemoglobina, para todos os processos, na hemoglobina é só zero. Sim, sim. Porque eu não sei se tem, você pode dizer, essa questão não só do aporte, mas todos os compostos de cada beterraba aí, não só tem do mas a questão da afinidade. Sim, sim, não, com certeza, tem oxigênio, mas o que a gente avalia é o que está sendo consumido pelo músculo. Né? Pode ter oxigênio, mas não adianta nada ter o oxigênio presente se aquele oxigênio não está sendo, se o músculo não está aproveitando aquele oxigênio. Então a técnica ela mede o que exatamente está sendo aproveitado, o que está sendo utilizado e o que está sendo ofertado, né? Mesmo tendo presente ali o meio estando com o oxigênio presente, né? E a gente também avalia a quantidade de hemoglobina total, que eu não apresentei ali, mas ele também mostra a quantidade de hemoglobina total. Aí, na verdade, a hemoglobina total realmente é quanto você chegou. Exatamente. E não teve diferença, não teve. Então é muito também essa dinâmica aí. Pode até ser algo de ligação. Porque aí retira o peso, que eu fiquei pensando, porque tudo é oxinífero, mas o oxinífero tem que ser local, tem que ser lá na metade. Aí tira o peso do oxinífero e dá mais peso a todos esses outros compostos, como você falou, que foi fenólico, vitamina C, tudo isso ajuda. Né? Ajuda. Se olhar o alimento, a beterraba não só como fonte de nutrientes, mas de outros compostos que atuam sinergicamente para potencializar toda a questão. Sim, com certeza. Claro, com certeza. Quando eu vi a figura da sua horta, a diminuição do caminho, principalmente o desenvolvimento de novos, eu lembrei de uma formação de placa de tirol. Existe algum estudo que mostre que eles estão tentando isso, porque obviamente você tem ação de nó diretamente na parede desse vaso. Mas quando um indivíduo, e a gente já está trabalhando com idosos, tem uma formação de uma placa de tirol, eu entendo que aquilo ali fica rígido. Talvez a ação do nó não seja tão precisa como um jovem, sei lá. Sim. Falando o que eu acho. Não, pode já. E aí se você tem esses sangue, não sei se tem uma ideia de cultura na calma controlada, não sei. Mas tem alguma relação entre o químico determinado e o produto com formação de placa de ferrão em relação com a Sim. Quando eu vou. Deixa eu ver se eu entendi. Quando a gente faz ela tem intervenção no meio. Exatamente para conhecer o deserto. A gente faz.